porque há uma celeuma danada em torno dessa ligação que facilitaria a vida dos moradores de Nova Lima, de Raposos, de Rio Acima, mais de 100 mil pessoas que utilizam a chegada a Belo Horizonte para poder se deslocar ou para Belo Horizonte ou para outras cidades, tanto da região metropolitana quanto do estado ou quanto do país. Um nova-limense para ir de carro ao Rio de Janeiro tem que passar por dentro de Belo Horizonte. Quem mora em Raposos e Rio Acima é a mesma coisa. Mas essa ligação é alvo de tanta discussão que às vezes a gente não consegue entender por que é que tem tanta dificuldade para se entender tanta necessidade. Em que pé está e o que acontece a partir de agora nessa obra tão necessária para todos aqueles que moram na região metropolitana? Bom, essa é uma obra importantíssima sobre o aspecto da mobilidade, mas numa área extremamente sensível na divisa entre os dois municípios. E, para isso, o Ministério Público do Estado instituiu um grupo de trabalho com a presença do Governo do Estado, das prefeituras de Nova Lima, Belo Horizonte, também da União, através da SPU, que é a proprietária da área do terreno da linha férrea, e também o Ministério Público Federal. E nessa discussão pactuou-se um acordo que foi assinado em junho do ano passado, onde estabeleceu-se as premissas do projeto que ali deveria ser desenvolvido. São elas, o não adensamento das áreas lindeiras, a preservação do leito da ferrovia, a criação de um parque linear que pudesse integrar também ao parque do Vale do Sereno e essa tão esperada solução de mobilidade. E a partir desse acordo, estabeleceu-se um prazo para desenvolver esse projeto, que era até final do ano passado. Esse projeto foi desenvolvido, ele está disponível no site www.parquedalinhaferrea.com.br e ele foi para audiência pública. Já teve uma audiência pública realizada em Nova Lima e o próximo passo é uma audiência pública que será realizada em Belo Horizonte. Audiência pública, um espaço aberto para todos interessados se manifestarem, trazerem as suas colocações. A partir dessa audiência pública e com a consolidação desse projeto, ele será remetido à SPU para que ela decida se vai destinar a área ou não para os dois municípios executarem essa obra. Só a partir dessa decisão que inicia-se um processo de licenciamento da obra, onde tem que ser apresentado todos os estudos ambientais, culturais, hidrográficos, que sejam necessários para executar aquele tipo de obra. Então a gente está seguindo essa etapa com diálogo, com união, com participação popular, do jeito que a gente acredita que tem que ser, buscando enfrentar um problema histórico de mobilidade que não é de Nova Lima ou de Belo Horizonte, é metropolitano. Paulo, você disse muito bem, nós temos em Raposos, Nova Lima e Rio Acima 150 mil aproximadamente habitantes que precisam passar por esse funil para acessar a capital, para ir trabalhar, para buscar um atendimento médico, para ir para os seus estudos ou para qualquer outra coisa que seja. E é um grande gargalo que a gente tem, mas que a gente tem a possibilidade de trazer uma solução que concilie o aspecto da mobilidade com as questões ambientais. Bom, é um assunto que eu vou colocar e te dar liberdade para abordar ou não. No dia de hoje, ventilou a informação de que a deputada federal Duda Salabert se antepunha ao projeto, dizendo que há uma relação que se infringe uma lei federal. Não é essa a discussão. No texto da defesa dela, das suas posições, ela diz que essa via que está sendo discutida servirá para que os carrões de luxo dos condomínios de Nova Lima possam se locomover e possam ter mobilidade. Como é que você vê essa fala da deputada federal Duda Salabert? Eu não concordo com essa fala, eu não gosto dessa guerra do rico contra o pobre exatamente num contexto como esse, porque a grande verdade, na região da divisa de Nova Lima existem de fato vários condomínios de luxo, mas essa rodovia é o único acesso para a nossa cidade por completa, é o único acesso para Raposos, para Rio Acima, para todo esse conglomerado de milhares de cidadãos, né? A grande diferença, Paulo, é que o rico que está no carro de luxo, ele está no ar-condicionado ouvindo música. Agora o trabalhador, a gente simples está lutando para crescer na vida, para realizar seus sonhos, ele está num ônibus, muitas vezes não na melhor condição,
preso no trânsito, agarrado para chegar no serviço ou para voltar para casa, dentro de um ônibus quente, enfim, com tudo aquilo que a gente sabe da precariedade dos nossos serviços públicos, de transporte metropolitano. Então, assim, eu não gosto dessa comparação de que ali é para atender os ricos dos condomínios de luxo. Não. Essa é uma solução que a gente está buscando construir com diálogo para um problema metropolitano e com respeito às questões ambientais, claro. Bom, é importante até lembrar, e nessa fala vem uma discussão maior, porque eu vejo na preocupação da deputada federal Duda Salabert sempre o tema do meio ambiente ressaltado pelas falas dela. E aí, por uma questão de investigação e pesquisa pela informação, um carro que fica parado, como normalmente acontece na MG30, em virtude de acidentes ou do trânsito muito lento, um carro que se desenvolve de maneira mais lenta, ou que fica parado, ele é muito mais poluente do que um carro que se locomove e que atravessa mais rapidamente aquele lugar. Esses argumentos que são frágeis sobre o ponto de vista ambiental, eles podem fazer frente a um projeto tão importante quanto esse? Olha, eu acho que toda questão ambiental tem que ser considerada, tem que ser estudada, tem que ser aprofundada e no momento adequado, que é no licenciamento da obra. E acho que tudo isso tem que ser levado em conta. A gente tem que avaliar que o meio ambiente, nós também fazemos parte do meio ambiente, né? E é claro que eu quero a preservação das comunidades históricas, a preservação ambiental equilibrada com o desenvolvimento da nossa sociedade. E a gente tem que encontrar esse caminho. Para isso, a gente tem que colocar tudo isso na mesa mesmo, mas buscar através do diálogo, encontrar solução e não problema. A gente tem uma responsabilidade muito grande com esses milhares de cidadãos que sofrem todos os dias nesse trânsito e é o que a gente está buscando superar. Bom, agora vamos para outra página. Você foi eleito presidente da Granbel. A Granbel é uma instituição, um órgão institucional que cuida da possibilidade da discussão de políticas metropolitanas para 34 municípios que fazem parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu já tive a oportunidade de dizer para você na nossa conversa anterior que eu, por ofício longo, eu tenho algum descrédito das políticas metropolitanas. Então a primeira pergunta que eu te faço como novo presidente da Granbel, o que pode ser feito para juntar esses 34 municípios e discutir verdadeiramente uma política metropolitana? Paulo, eu disse isso no dia da eleição, depois de me sentir muito honrado com a confiança de todos os prefeitos e prefeitas. Foi uma eleição de chapa única e esse apoio de todos os 34 municípios à minha candidatura, à nossa chapa, foi muito importante. E eu disse naquela ocasião de que a representatividade da Granbel não está atrelada a história dela, não está atrelada ao corpo técnico que a gente tem lá, não está atrelada à representatividade de um presidente, mas acima de tudo está atrelada à união desses 34 municípios para encarar os desafios que a gente tem metropolitanos. As cidades, elas são distintas. Umas têm um território maior, outras menor. Umas têm uma densidade populacional maior, outras menor. Mas muitas vezes os desafios são os mesmos. Até porque numa região metropolitana, o cidadão às vezes ele mora em Sabará, mas ele trabalha em Belo Horizonte. Ele mora em Ribeirão das Neves, mas ele trabalha em Contagem. E ele estuda em Betim. E acaba que os desafios eles são muito similares. Então, a partir do momento que a gente fortalece cada vez mais a união entre nós prefeitos, para que a gente tenha cada vez uma capacidade maior de cooperar, de um trabalho integrado e de fortalecer nossa articulação junto a outros entes federativos, como o governo do estado e o governo federal, a Granbel retoma esse papel de articulação e de protagonismo, que não é fácil. Eu reconheço muito o trabalho da nossa presidente que me antecedeu, a Ilse, prefeita de Vespasiano, porque não é fácil uma associação que a associação não tem um caráter executivo, o papel dela é institucional, ter força de articulação. Isso depende muito também dos outros parceiros, mas a gente está muito determinado, ao lado desses outros 33 prefeitos e prefeitas, a enfrentar esses desafios. E qual a importância do papel do governo do estado na facilitação
e na costura desse entendimento metropolitano? É fundamental. As maiores discussões que a gente tem estão atreladas ao governo estadual, né? Por exemplo, a questão da Copasa, da CEMIG, mas principalmente a questão do transporte público metropolitano. Quando a gente está falando essas questões de mobilidade aqui, aí a gente fala, poxa, mas e o transporte público? A gente precisa melhorar em muito. E a Granbel quer ser parceira nisso. A Granbel quer enfrentar esse tema, mas a gente precisa contar com a sensibilidade do governo do estado. Eu fiquei muito feliz, Paulo, quando o governador me encaminhou uma mensagem parabenizando pela eleição da Granbel. Isso para mim é um gesto muito grande de quem tem um olhar para essa associação. O que a gente quer fazer agora é ter o governador do nosso lado. Governador, vamos sentar à mesa e vamos encarar esses desafios. Eu sei que ele tem disposição para isso e nós estamos muito otimistas que nós vamos poder contar com o governo do estado. Mas a verdade é, se o governo do estado é de ombro, perde o sentido. Nós não vamos ter força de enfrentar. Mas com os gestos do governador, conhecendo a postura do governador Romeu Zema e as relações que tive com ele na Prefeitura de Nova Lima, eu posso dizer que vai ser no mesmo ritmo, uma relação de encarar os desafios, de encarar os problemas, de não ter medo do trabalho, que é o que o governador tem demonstrado. As diferenças políticas e ideológicas dos prefeitos dessas 34 cidades podem pesar na amarração de um processo administrativo e institucional que acelere a região metropolitana de Belo Horizonte? Eu acredito que não, Paulo. A gente tem, por exemplo, na região metropolitana, problemas de macrodrenagem. Eu sofro com Velhas, tem gente que sofre com outros rios e córregos. Agora, quando chove, não escolhe se a cidade é da esquerda ou da direita para alagar. E nós, prefeitos, sabemos disso, porque a gente sofre dentro de casa. Então, nessa hora, a questão ideológica, ela não pode ser maior do que o papel de um prefeito de cuidar de uma cidade, de cuidar das pessoas. E aí temos que estar junto como região metropolitana, independente disso, né? Então, eu defendo muito que o papel do prefeito não é ser um agente político ideológico, mas sim cuidar das pessoas e cuidar da cidade. E agora, nessa articulação, a gente tem que fazer isso da melhor maneira alinhada possível. Bom, para finalizar, nós falamos em obras, falamos da obra dessa grande avenida que passaria por trás dos hospitais, que facilitaria a saída e o acesso a Nova Lima, Raposo e acima, toda aquela região. Mas existem outras obras também que fazem parte desse complexo e dessa integração. A possibilidade do desvio antecipado da MG 030, como é que é feita essa obra? E a alça, que todo mundo fala e trata a alça como de suma importância para tudo isso. O desvio antecipado da MG 030 é a Avenida Doutor Flávio Guimarães, é uma obra que é 100% dentro de Nova Lima e ela já está em execução. Ela é uma obra importante. A linha férrea, a discussão sobre a linha férrea é esse acordo no Ministério Público, que vai passar ainda por mais uma audiência pública para depois seguir esse processo todo até o licenciamento. E nós temos o viaduto formato ferradura, que é uma obra que será executada pela Prefeitura de Nova Lima, dentro de Belo Horizonte, mas que traz uma melhoria como um todo para aquela região. Essa obra a gente já tem projeto executivo pronto, licenças do DR, licenças do IEF. Então, nós vamos agora para o processo de executá-la finalmente. A gente vai apenas assinar um acordo no Ministério Público, pois ela será executada a partir de contrapartidas urbanísticas dos empreendimentos de Nova Lima, coisa que antes não existia. Nós criamos um decreto de contrapartidas urbanísticas, além das ambientais que já existiam, agora as urbanísticas para a mobilidade, uma regra clara que quem investe em Nova Lima sabe que tem que pagar essa conta. E nós estamos utilizando esse recurso para essa obra e aí falta assinar o acordo no Ministério Público, o que deve ocorrer aí nos próximos dias para que a gente tenha condição de iniciar a obra.